graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Glória a Deus por estarmos desfrutando de um novo tempo onde nós podemos nos aproximar mais de Deus, estarmos com os nossos corações quebrantados, voltados para o Senhor. Nós sabemos que em momentos como esse, onde nós estamos percebendo, o tempo é um fator que nos chama muita atenção, tanto para realizarmos algo, como para esperarmos as promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas. O tempo de Deus é de suma importância para mim e para você, até porque o tempo de Deus é totalmente diferente do tempo nosso. Deus nunca falha, Deus nunca erra, Deus nunca se atrasa, Deus sempre cumpre os seus compromissos, e nós nem sempre fazemos. Quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 14, a partir do verso 6, um texto muito conhecido dos amados. E eu quero pensar com os irmãos hoje acerca de como nós podemos vencer o deserto, de como nós podemos mudar as nossas vidas. À medida que você encontrar, eu quero convidar você a se colocar em pé, para que possamos ler na palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Oh, misericórdia, misericórdia. Quero mandar um abraço aos irmãos que estão aí assistindo pela live. Deus abençoe a todos vocês. E quero fazer um convite dizendo para você que está em casa acompanhando pela live. Eu sei que estar em casa assistindo o culto pela live ou cultuando a Deus aí através da live é muito bom, mas estar na igreja é muito melhor. Então venha para a igreja, venha para a casa do Senhor. Nós estamos com esse mês aí comemorando o mês da juventude, então venha adorar ao Senhor juntamente com os jovens. Na próxima quinta-feira nós teremos uma pregadora nova aí, uma jovem pregadora, trazendo um testemunho impactante aí daquilo que Deus fez na vida dela e de como Deus pode fazer nas nossas vidas. Então desafio você, na próxima quinta-feira às 19 horas, a vir para a igreja, a vir adorar ao Senhor juntamente conosco. Então venha para a casa do Pai. E lembrando aos amados, no último domingo desse mês e na última quinta será os jovens que vai dirigir todo o culto, ministrar o louvor, ministrar a palavra. Então venha para dar apoio, venha para dar incentivo, venha para cultuar ao Senhor e convide mais jovens para estarem aqui juntamente conosco. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão João Filho, pelo trabalho que ele tem feito nessa igreja para o Senhor Jesus, mas nós sabemos que ele foi chamado, vocacionado por Deus para conduzir esse novo ministério aqui na Igreja Batista Canaã. Amém, irmãos? Sem mais delongas, Josué capítulo 14, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença aqui conosco. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua presença, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E te convidamos, ó Pai, a manifestar o teu poder sobre nós, manifestar a tua graça sobre nós, que possamos, ó Pai, estar aqui cheios da tua palavra, cheios do teu poder, guiados pelo teu Santo Espírito, e que o Senhor tenha livre acesso à vida de cada um dos teus filhos e filhas que se fazem presente aqui nessa noite, e aqueles que estão assistindo a esse culto pela live, que o Senhor possa chegar a cada um de nós, a manifestar o teu poder, a tua graça redentora e salvadora a cada um dos teus filhos e filhas, no doce e eterno nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Vencendo o deserto. Todos nós
já passamos por N dificuldades em nossas vidas. E todos, é certo que todos queremos vencer, queremos ser vencedores, queremos então triunfar sobre os obstáculos. Mas por certo, muitas vezes nós observamos na vida de muitas pessoas que parece que a vida, ela sempre está dando voltas. Ela sempre fica, por um momento ela se desenvolve, daqui a pouco ela volta à estaca zero, daqui a pouco ela começa de novo. E não foi diferente com o povo de Deus, não foi diferente com o povo de Israel que estava no Egito. Nós sabemos então que para ali, para o Egito, nós sabemos que vai 70 pessoas da família de Abraão, e com ele ali vai a sua casa toda. E nós sabemos então que no último capítulo de Gênesis, no capítulo 50, a Bíblia faz questão de relatar ali, na palavra do Senhor, que José então morre. E quando Josué morre então, no capítulo 1 de Êxodo, já inicia uma nova história, onde nós percebemos então que a partir dali, aquele rei, o rei Faraó, o faraó que existia ali no Egito na época de José, ao José morrer, aquele faraó então se esquece de quem era José, se esquece daquilo que José havia feito. E no capítulo 2, no versículo 23 a 25, esse faraó então, quando ele morre, nós podemos perceber que ele coloca todos os israelitas sob trabalhos forçados, escraviza o povo de Deus. Ele tenta de todas as formas minar as forças do povo de Deus, para que o povo então, nós sabemos que o povo de Deus era muito numeroso, era muito forte, o povo de Deus estava sempre multiplicando e crescendo, assim como diz a palavra do Senhor. E então o faraó decide de todas as formas, simplesmente pesar a mão sobre o povo de Deus. E aí nós percebemos que no versículo 23, decorridos alguns dias da morte do faraó, o povo de Deus começa então a clamar a Deus por um Salvador, a clamar a Deus por um libertador, a clamar a Deus porque a opressão era tão grande, aquilo que eles estavam passando era tão difícil. E é nesse momento então que Deus levanta Moisés. Nós sabemos então que Moisés, no capítulo 2, narra então o nascimento de Moisés. A partir do versículo 11 nós percebemos então que Moisés simplesmente, depois de homem feito, assim diz a palavra do Senhor, ele simplesmente indo visitar ali tudo aquilo que acontecia no Egito, ele percebe então um egípcio massacrando, chicoteando um hebreu, e aí ele se levanta então para defender esse homem, e nós sabemos que ele luta com esse homem, mata esse homem. Dias depois ele volta e vê então agora dois israelitas brigando, e aí um daqueles diz: quem te colocou como juiz entre nós? E Moisés então fala: descobriram. E ali ele parte para o deserto, onde ele então conhece a sua esposa. E aí depois, no capítulo 3, nós percebemos que Deus chama Moisés para que ele pudesse então libertar o seu povo do Egito, onde Moisés questiona Deus no versículo 14 e Deus apenas diz: diga que eu sou, me enviou. Eu sou, sendo o próprio Deus. No capítulo 4 então do Êxodo, nós temos então aquilo que aparece, ou o próprio Deus fazendo milagres através da vida de Moisés, onde ele transforma uma vara em serpente, e ali ele entrega então Moisés aquela responsabilidade de resgatar o seu povo. Mas tudo isso acontece porque o povo começou a clamar, porque o povo começou a buscar uma resposta de Deus. Deus levantou então um libertador. E aí automaticamente esse povo vai parar onde? No deserto. É no deserto então que o povo enfrenta as suas lutas, as suas batalhas. E todos nós queremos vencer o deserto. Muitas pessoas têm sofrido porque passam a vida toda no deserto. Pessoas que têm várias dificuldades porque não conseguem se livrar dos obstáculos que muitas vezes têm colocado diante delas. E nós percebemos então que vencer o deserto não é uma tarefa tão fácil para alguns, porque a própria palavra do Senhor faz questão de relatar em Números capítulo 14 que muitas pessoas morreram ali no deserto, foram impedidas de entrar na terra prometida. Mas como então podemos vencer o deserto? Como então podemos vencer essas dificuldades? A primeira coisa que nós podemos aprender acerca da palavra do Senhor, nós sabemos então que no capítulo 13 Moisés chama alguns espias para espiar a nova terra, e alguns deles trazem uma resposta, e no meio desses espias estavam ali Josué e Caleb. Caleb, no texto que lemos lá em Josué, no capítulo 14, ali fala daquilo que Caleb recebe de Deus
da palavra do Senhor se cumprindo. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Números capítulo 14 e mantenha aberta, se possível for. A primeira coisa que possamos aprender para que possamos vencer o deserto. A palavra do Senhor fala que o seu povo, e então recebe a ordem de Moisés e vai então espiar a terra. Ao retornar, ao regressar dessa nova terra, alguns então têm uma visão diferente daquilo que se tinha observado, Josué e Caleb. E a primeira coisa que nós podemos observar aqui, se nós não queremos viver no deserto, é aprender a não voltar atrás, a não olhar para o Egito. Porque nós percebemos aqui que a primeira coisa que acontece com o povo, no versículo 4 diz: e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O povo então estava com as suas memórias voltadas ao Egito. O povo então estava se lembrando daquilo que comiam no Egito. O povo disse então: ei, lá no Egito tem cebola, lá no Egito tem carne, lá no Egito nós tínhamos fartura de tudo. O que nós percebemos com isso? As memórias do povo estavam apenas nas coisas boas do Egito. O povo havia se esquecido de tudo que havia passado no Egito. E acontece muito conosco hoje, irmãos, quando muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis, e aí nós ficamos lembrando daquele tempo que era bom. Quantas pessoas ficam com saudosismo quando a igreja era assim, quando a música era assim, e aí as pessoas querem então voltar lá atrás e dizer: não, lá atrás que era bom, lá atrás que estava tudo certo, as coisas iam muito bem lá atrás. Quantas pessoas que às vezes ficam lembrando então daquele tempo bom da empresa, onde se faturava muito dinheiro, onde se tinha então fartura de tudo, onde eles falam: ei, esse ano eu trabalhei, eu consegui comprar então uma casa na praia, uma casa de campo, e as pessoas ficam se lembrando então daquilo que era bom, daquilo que acontecia lá atrás. Só que nós podemos perceber que os tempos mudam, as situações mudam. O povo já não estava mais ali no Egito, mas o povo agora estava no deserto. O povo já não era mais escravo de Faraó, o povo agora já era libertado por Deus. E então o povo ficava naquele saudosismo. Então a primeira coisa que você precisa fazer é não ficar olhando para o Egito, não ficar olhando para trás. É preciso entender que você precisa mudar, que você precisa renovar, que você precisa ter novas atitudes. Essa é a primeira coisa. Eu não sei se acontece em algumas igrejas, mas a pessoa fala assim: ei, não acontece nada de bom naquela igreja, eu não tenho relacionamentos. Naquela igreja, alguns pensam assim. Às vezes a pessoa vem para a igreja, tem relacionamentos, consegue arrumar uma namorada, consegue casar na igreja, e aí daqui a pouco ele mesmo perde tudo e fala: não, a igreja não era boa. Não era a igreja que era boa. O problema muitas vezes ele não está na igreja, o problema está muitas vezes dentro de cada um de nós. E a primeira coisa que nós observamos é não ficar olhando para o Egito. A segunda coisa que nós precisamos aprender é não transferir a culpa a ninguém. Tem pessoas que transferem a culpa para todo mundo. Aqui não foi diferente. No versículo 2 diz assim: todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Quer dizer que agora a culpa era de quem? De Moisés e de Arão. Nós precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos erros, tanto pelo nosso sucesso como pelo nosso fracasso. Tem pessoas que colocam a culpa em todo mundo, mas ele nunca se olha no espelho. E às vezes o deserto se torna longo demais, porque você não olha para a sua vida, você não quer mudar, você não quer progredir, você não quer fazer algo novo, você não quer experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. E aí você fala: por que eu passo pelo deserto? Por que eu tenho sofrido tanto? Às vezes é casado e as coisas não dão certo, não anda bem, aí fala assim: eu poderia ter um carro e uma casa, mas a culpa é da mulher. Ou a mulher diz: não, mas a culpa é do marido. Aí alguém diz: não, a culpa é dos filhos. A culpa então é de quem? Nós precisamos parar de colocar a culpa no outro. Às vezes você fala assim: não, mas na igreja eu não tenho oportunidade. A culpa é do pastor, a culpa é do ministério de louvor. A culpa é de quem? Mas ninguém me dá oportunidade para pregar. Será que a culpa é de quem?
Às vezes você fala assim: eu não consigo crescer, eu não consigo ter um bom emprego, mas a culpa é de quem? Aí você diz: não, a culpa é das pessoas que não confiam em mim, a culpa é da sociedade. Aí você diz: não, a culpa é de Robério, a culpa é da Dilma, a culpa é de Bolsonaro. E aí nós vamos transferindo a culpa para todo mundo, mas nós nunca chegamos à conclusão de que talvez nós somos o grande vilão da história. Nós temos aquela parcela de culpa na história, porque às vezes a situação que nós temos passado é uma situação que nós ficamos transferindo a responsabilidade para o outro, o tempo todo. A culpa é de A, a culpa é de B, e nunca a culpa é minha. Se você quer sair do deserto, se você quer vencer o deserto, uma outra coisa que você precisa aprender é parar de murmurar, parar de reclamar. Observe então o texto: o povo começou a murmurar. Aqui também no verso 2 diz: todos os filhos de Israel murmuravam. Às vezes reclamar por um instante ainda resolve o problema. É o caso daquela mulher que às vezes está em casa e diz assim: poxa, meu marido não me ajuda, a pia está cheia de louça, e aí meus filhos estão aqui sentados, ninguém faz nada. Por certo, às vezes aquela reclamação naquele momento ela vai surtir algum efeito, todo mundo vai ajudar. Mas aí se você faz no outro dia e no outro dia, e se você fala: não, já reclamei por um instante e agora vai resolver, na situação seguinte não vai resolver. É igual um pai quando leva um filho para passear no shopping, e aí ele diz: ei, ele começa a gritar: filho, vem embora, filho, nós estamos indo embora, filho, nós estamos indo embora. E aí o filho não sai daquele lugar. Chega um momento que a reclamação não surte mais efeito, é preciso tomar medidas mais enérgicas. Eu não sei se você já presenciou a cena: às vezes o pai desce para ir numa determinada loja, determinado lugar, e aí o filho pequeno senta na poltrona do pai, está dirigindo o carro e fica só na buzina, né? Aquilo gera um incômodo, né? E o pai grita de lá: para, e o menino está buzinando. Reclamar não resolve o problema, murmurar não resolve o problema. Eu nunca vi ninguém ter sucesso apenas por murmurar. É preciso tomar uma decisão, é preciso tomar uma posição. Não resolve o problema viver na murmuração: ah, porque isso não está bom, aquilo outro não está bom, as coisas não estão bem para mim. A minha mulher, e aí reclama da mulher, dos filhos, do marido. Ah, reclama de A, de B, reclama do emprego que você tem, reclama da casa que você tem. Mas aí você para observar: você tem casa, está reclamando porque tem casa, quer que Deus tire. Aí você fala: não, meu salário é pouco. Mas aí deve se lembrar que você tem salário. Aí você reclama: não, que a casa é pequena. Ei, você tem que observar que você tem casa, mesmo sendo pequena. Aí reclama que não tem um bife para comer. Ei, mas você precisa lembrar: você tem arroz e feijão no prato, você tem um ovo frito. E quantas das vezes as pessoas falam: ei, meu salário não dá, é pouco. Mas lembre-se, você tem salário. Reclamar não resolve o problema, murmurar nunca resolveu o problema do povo. Pelo contrário, só piora a situação. Se eu quero vencer o deserto, eu preciso tomar decisões enérgicas na minha vida. Você precisa tomar decisões. Uma quarta coisa que você precisa tomar uma decisão é não temer os gigantes. Não temer os gigantes. Por que não temer os gigantes? Observe a palavra do Senhor aqui no capítulo 13 de Números. Vou ler especificamente a partir do versículo 31, diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Não tema os gigantes, não temam os obstáculos. Quem falou que é fácil vencer? Quem falou? Quem disse que é fácil vencer? Quem disse que é fácil ter uma família de sucesso? Quem disse que é fácil ser um modelo para uma sociedade tão decaída que nós vivemos hoje? Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil adquirir alguma coisa desse mundo que nós temos vivido hoje? Muitas vezes temos que abrir mão de tantas coisas. Oscar Schmidt já dizia, as pessoas diziam dele: ei, mão santa, porque era o maior cestinha de todos. Ele diz: não existe mão santa, existe mão treinada.
Todas as vezes que eu tento de novo, a tendência é eu fazer melhor, a tendência é eu ficar melhor. Todas as vezes que eu ensaio uma música para louvar ao Senhor, a tendência é a próxima vai ficar melhor. Todas as vezes que eu prego uma palavra, a tendência é a outra vai ser melhor. Todas as vezes que eu faço o meu trabalho, a tendência é depois eu voltando, me aperfeiçoando cada vez mais. É assim que funciona. Não é uma coisa tão simples quanto as pessoas pensam hoje. Vencer os gigantes, vencer os obstáculos, mas eu só consigo vencer os obstáculos quando os meus sonhos são maiores, quando os meus objetivos são maiores. Nós precisamos ter sonhos grandes, nós precisamos voltar a sonhar, nós precisamos desengavetar os sonhos. Nós paramos de crescer quando nós paramos de sonhar. Para que tudo aconteça é preciso ter sonhos, é preciso tirar as coisas da gaveta, é preciso lembrar daquele tempo que era criança. Um menino de 5 anos, de 4 anos resolve as coisas muito mais fácil. Se você disser para ele, não, eu perdi a chave da casa, ele diz, vou virar um mosquitinho, vou passar pela greta da janela, pela greta da porta. Ele diz, não, eu vou virar isso aqui, eu vou fazer isso, né? Ele sonha, ele tem pensamentos. Mas às vezes nós ficamos adultos, nós paramos de sonhar, nós paramos de idealizar, nós paramos de acreditar que pode ser melhor. Nós começamos a rotular tudo, nós passamos a rotular as pessoas, e aqui não foi diferente. Porque só 2 pessoas se destacaram, porque só 2 pessoas pensaram diferente, assim como está lá no versículo 30, ele diz, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e diz, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra eles. A sua visão, o seu objetivo era outro. Deserto. O que é deserto? Se você abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, observe esse texto. Nós podemos perceber aqui no capítulo 8, no versículo 15, a palavra diz assim: Deus, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Nós podemos perceber que aqui ele está descrevendo o deserto de forma literal. Deserto é lugar de escorpião, deserto é lugar de sol escaldante, deserto é lugar de cobras terríveis, venenosas, deserto é lugar de sofrimento. Mas se você pensar não de forma literal, mas uma aplicação para as nossas vidas, o que é deserto? Deserto é muitas vezes quando nós estamos enfrentando a dor, quando nós estamos enfrentando então a difícil situação de um divórcio, uma situação de enfermidade dentro das nossas casas, uma situação onde muitas vezes algum parente nosso pode estar no mundo das drogas, no mundo dos vícios. Quantas vezes nós passamos por deserto quando você vê alguém, um parente da sua família que tinha tudo e de repente se enveredou por caminhos tortuosos, como diz a palavra do Senhor, alguém que era casado, alguém que era bem estruturado e de repente então se envolve com a mulher mais nova, abandona a sua esposa, sai da sua casa e começa a vender tudo o que tem. E aí você vê então aquela mulher, aqueles filhos passando por um deserto, aqueles filhos então sofrendo a ausência do pai, a mãe então sofrendo por ver o seu lar despedaçado. Mas muitas vezes aqui ele faz questão de descrever o que é deserto, mas eu costumo pensar que deserto é uma forma onde Deus vai nos capacitar e onde Deus vai nos preparar para que possamos então conquistar aquilo que Deus deseja para cada um de nós. É um momento de reflexão, é um momento de transformação. Observe no versículo 2, ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus então permitiu que o povo sofresse durante 40 anos, para ver se o povo aprendia alguma coisa. Deserto então é uma escola de Deus para nos capacitar para aprender a administrar problemas.
Ninguém hoje quer resolver problemas, já parou para pensar? Ninguém quer. Às vezes a situação fica difícil, a primeira decisão que o camarada toma é: vou sair de casa. A mulher, a primeira situação: vou largar o marido. Os filhos da mesma forma: não, eu vou fugir de casa. Quantos adolescentes, histórias de adolescentes que nós conhecemos, que um pai ou a mãe proibiu o namoro e ele diz: não, vou fugir com o meu namorado. Você acha que isso não acontece? Acontece todos os dias. Quantas pessoas que estão passando por uma enfermidade tremenda, como um câncer, um outro tipo de enfermidade, e falam: não, eu prefiro me suicidar até que passar por esse momento de dor. Não conseguem passar pelo deserto. Mas o deserto é onde Deus começa a trabalhar em nós, é onde Deus começa a trabalhar em nossos corações. Agora imagina, Deus só não nos permite estar no deserto, mas como Deus também nos leva para o deserto. A palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 4, todos nós sabemos que o Rei Jesus, a Bíblia diz que o Espírito o conduziu ao deserto. Deus o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi isso? Quantas pessoas nós conhecemos que passaram pelo deserto? Para quê? A Bíblia aqui está clara. Deus permitiu que o povo pudesse passar por deserto para ver se o povo aprendia alguma coisa. A questão não é passar pelo deserto, a questão é passar pelo deserto e aprender no deserto. Eu preciso aprender alguma coisa quando eu passar pelo deserto, porque se você só passar pelo deserto e não tirou nenhum proveito do deserto, não valeu de nada a sua vida. Quantas pessoas que têm que passar pelo deserto para aprender a ser mais humildes, para aprender então a respeitar o próximo, para aprender a ser mais humanas, para aprender a olhar para o outro com amor, com afeto. Quantas pessoas, aqui ele faz questão de dizer: recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar. No verso 3 ele afirma ainda: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse deserto então é para que nós possamos uma segunda coisa. A primeira coisa é para entendermos que nós precisamos passar pelo deserto. A segunda coisa, a segunda lição, é para aprendermos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. É preciso nos humilhar. Quem nunca sofreu tem uma visão diferente da vida. Quem nunca sofreu acha que tudo é flores. Quem nunca passou pelo deserto, então, ele tem uma visão diferente daquilo que é a vida real, daquilo que é o mundo real. Quantos pais deixam fortunas para os seus filhos e depois verem os filhos perderem assim num piscar de olhos, porque não passaram pelo deserto, não tiveram trabalho, não tiveram que construir. Uma outra coisa que nós precisamos entender, assim como 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus muitas vezes está nos preparando no deserto. Deus está nos preparando, nos capacitando, nos enchendo no momento do deserto, para que nós possamos ter uma coisa que todos nós precisamos: ter experiência com Deus. Experiência com Deus. Sabe o que me chama a atenção? É entender e ver que aquele povo todo que saiu do Egito foi o povo que mais experimentou o sobrenatural de Deus. A geração que mais viu milagres foi a geração do povo que saiu do Egito, e depois foi a geração dos apóstolos e a geração dos profetas. Contemplar milagres não significa então pessoas nos pés do Senhor. Quantas pessoas que Deus fez inúmeros milagres na vida dele, diz assim: não, quando eu tiver tempo eu vou para a igreja, quando eu ficar velho eu vou para a igreja. E aí você recebeu de Deus o milagre, mas não recebeu a salvação de Deus. E aqui nós observamos então que esse povo foi cuidado por Deus em todas as situações da vida. A Bíblia faz questão de dizer então, lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, no versículo 35, que esse povo durante 40 anos comia o maná de Deus. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até chegaram aos termos da terra de Canaã. Todos os dias esse povo acordava e o maná de Deus caía, e eles comiam o maná. Chegou situações que Moisés teve que dizer: o maná é só para um dia, e o povo queria juntar maná, e aí no outro dia estava tudo podre, porque o maná era para ser comido todos os dias.
Deus ensinando o povo. A Bíblia faz questão de dizer também em Números capítulo 13, versículo 21, ele faz questão de dizer, Números não, Êxodo mesmo, Êxodo 13, 21, diz: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar. Todos os dias Deus estava com eles, de manhã na nuvem, de noite uma coluna de fogo, para que o povo pudesse caminhar. No final de Êxodo, no capítulo 40, nos versículos 34 até o versículo 37, nós podemos observar então que o tabernáculo, a tenda de Deus, quando a nuvem saía do lugar era para o povo sair, quando ela ficava parada era para o povo ficar ali. A Bíblia faz questão de frisar que em todo esse tempo as sandálias dos pés não se desgastaram. Faz questão de frisar lá em Deuteronômio, aqui em Deuteronômio ele diz assim, no verso 4: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem te inchou o teu pé nesses 40 anos. O povo não adoecia no deserto, as sandálias não gastavam no deserto, as roupas não ficavam velhas no deserto. Durante 40 anos Deus cuidando do povo, 40 anos em todo o tempo a mão de Deus era sobre o povo, mas ainda assim o povo não aprendeu que a única lição que Deus tinha para com eles no deserto era aprender a confiar nele, era ensiná-los a que eles pudessem tomar posse da terra prometida, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tinha para eles. Por isso, se você quer vencer o deserto, não olhe para o Egito, não transfira a culpa da sua situação atual para ninguém. Terceira coisa, pare de murmurar. E uma quarta coisa que nós falamos: não tema os gigantes, não tema os obstáculos. Aprenda que você precisa passar pelo deserto. Aprenda que deserto é um tratamento de Deus, é uma tratativa de Deus na sua vida. Aprenda que deserto é para te humilhar, é para te provar, é para te testar, é para te fortalecer, é para te deixar preparado para as pancadas que você vai ter na vida, no dia a dia. Aprenda a entender que durante esse deserto, o que Deus quer de você é que você confie nele 100%. Não é confiar 90%, é 100%. Por isso que Josué chega ao ponto de dizer, assim no texto que lemos, Josué no capítulo 14, no versículo 6, ele fala que simplesmente, assim como era eu, da idade de 40 anos, quando Moisés falou com ele, agora ele já tinha 85 anos. 85 anos ele estava preparado, ele se sentia jovem, como naquele mesmo tempo, porque ele entendeu, nesse deserto que ele passou, ele aprendeu que só existe um Deus que pode resolver o nosso problema, e esse nosso Deus é o Deus que supriu ele no deserto, é o Deus que cuidou dele no deserto, é o Deus que proveu todo o alimento no deserto, é o Deus que sarou as suas feridas, é o Deus que permitiu que nenhum deles adoecesse no deserto. Aí você fala assim, Deus conduziu o povo 40 anos no deserto, não tinha GPS, não tinha celular, não tinha nenhum meio de comunicação, mas Deus conduziu o seu povo. Além de tudo, as mulheres ganhavam seus filhos e ninguém morria no nascimento. Deus cuidando da saúde do povo em todo tempo, em todo instante. No deserto, então, nós podemos ver que Deus agiu de forma sobrenatural na vida do seu povo. E esse mesmo Deus, aí você fala assim, pastor, nós podemos ver isso hoje de forma literal? Você vai sair da tenda da igreja, da casa do Senhor, da sua casa, e vai ver a nuvem de Deus se formando ali, e à medida que você vai caminhar, ela vai te conduzindo de forma literal. Você vai ver uma coluna de fogo de forma literal? Não, mas você pode ter certeza que esse mesmo Deus que estava no deserto, esse mesmo Deus que tirou o povo do Egito, Ele é o mesmo Deus que diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Esse mesmo Deus continua conosco através do teu Santo Espírito, assim como ele diz lá em João 16, que o Espírito Santo do Senhor, Jesus precisava subir para que o Espírito Santo estivesse entre nós, habitando entre nós e nos conduzindo. E esse mesmo Espírito é o mesmo Deus, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei se você tem passado pelo deserto, eu não sei se você tem vivido no deserto,